Olá, eu estou aqui hoje para falar sobre necessidades, a minha necessidade, a sua. De fato, nós temos muitas necessidades, mas também nós temos pseudo-necessidades, que são aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, mas que não são essenciais para a nossa vida. Exemplo disso, carro, computador, celular, tablet, determinada roupa, determinado emprego. São coisas que facilitam a nossa vida, são coisas que nos são úteis, mas não são necessidades. Emprego e roupa é necessidade, mas não aquele emprego que você às vezes deseja ou aquela roupa que você deseja. Isso pode não ser uma necessidade. Necessidade, por outro lado, é tudo aquilo que é indispensável à nossa sobrevivência, é tudo aquilo que é essencial, vindo da palavra necessário. Um homem em 1943 chamado Abraham Maslow, ele tentou organizar essas necessidades. Ele fez uma pirâmide. Na base da pirâmide, ele colocou as necessidades fisiológicas, que é alimentação, respiração, sono. No segundo nível, no segundo andar, ele colocou as necessidades de segurança. Segurança do corpo, segurança da família, segurança do emprego, por exemplo. Essas duas primeiras necessidades, ele colocou como necessidades básicas, essas que formam a base da pirâmide. Os dois andares seguintes, os dois níveis seguintes, são as necessidades sociais e as necessidades de estima. Essas aqui são os relacionamentos. Relacionamentos com a família, com amigos, relacionamentos amorosos. E a de cima é estima, né? Como eu sou visto pelos outros, como eu desejo ser visto pelos outros, como eu desejo ser respeitado, que conquista eu devo alcançar diante dos outros. Isso é necessidade de estima. E por último, lá no topo da pirâmide está a autorrealização, ou realização pessoal, que é quando a pessoa está de bem com ela mesma. Ela está feliz, ela consegue lidar com seus problemas, ela consegue resolver problemas, ela consegue viver bem resolvida com os outros, ela consegue viver bem resolvida consigo mesma, sem preconceitos, com princípios morais. Isso é uma pessoa ser realizada. A pirâmide de Maslow ela é muito antiga, como eu já disse. Por isso ela tem algumas críticas, como por exemplo, alguns pesquisadores hoje dizem que a autorrealização ela é subjetiva e não se pode conseguir ela plenamente, 100%. Porque quando a gente alcança um objetivo, logo a gente quer outro, porque a vida continua, nada fica parado. Então a pirâmide de Maslow ela é estática. Então há essas críticas, porém, ela até hoje é muito utilizada por departamentos de recursos humanos, ela até hoje é muito pesquisada pelos profissionais da área da psicologia também. Bom, como o tema é necessidade, eu gostaria de citar para você um salmo que provavelmente é o mais conhecido. É o Salmo 23. Diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Apesar desse salmo ter sido escrito muito antes da pirâmide de Maslow, esse salmo tem aproximadamente 3.000 anos. Mas a gente consegue fazer a relação de todas as necessidades. Vou te mostrar agora. Por exemplo, Davi usa a ilustração de uma ovelhinha que depende do seu pastor para ser alimentada, cuidada, protegida, depende dele completamente. Então ele já começa dizendo: se o Senhor é meu pastor, de nada eu vou ter falta, porque Ele vai me levar ao pasto que eu preciso, a alimentação. Ele vai me levar às águas, sede, matar a sede. Só que lembre-se, são águas de descanso. Refrigera-me a alma. O texto sugere que não é só uma sede física, mas toda aquela sede que nós temos de paz interior, de equilíbrio emocional, algumas necessidades psicológicas, o Senhor está disposto a fazer. Está disposto a suprir. E outra coisa, a nossa alma também precisa de alívio, a nossa alma também precisa de frescor, a nossa alma também precisa ser restaurada ao vigor. E por isso que ele diz, a gente já pode relacionar com a base da pirâmide,
necessidades fisiológicas. E depois ele continua: guia-me pelas veredas da justiça. O texto sugere que o pastor pega e leva e conduz e ensina o caminho e mostra o caminho. Sugere que ele anda do lado. Sugere que ele participa, que é passo a passo, dia após dia, convivência diária. Isso já mostra relacionamento. A terceira necessidade. E depois ele continua dizendo que ele não teme por mal nenhum, nem perigo de morte, porque o Senhor está com ele, a necessidade de segurança. E ele continua porque, sabe quando às vezes a gente passa por momentos chatos, em que as pessoas não nos valorizam muito, e que a gente se sente até rejeitado, e que a gente se sente que não é bom o suficiente, e depois a gente conquista um lugar de maior destaque, acima da média, e a gente diz: poxa, eu queria que aquela pessoa estivesse me vendo agora. Davi, o salmista, ele também sabe o que é passar por isso. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. No Antigo Testamento, os convidados de honra, eles eram ungidos com óleo. E meu cálice transborda, no Antigo Testamento, simboliza bênção, prosperidade. E ele fala: olha, na presença daquelas pessoas que zombavam de mim, Pai, prepara um banquete para mim. Necessidade de estima, de ser visto pelos outros, ser respeitado pelos outros por aquilo que a gente é, ou por aquilo que a gente almeja ser. E por último, a autorrealização, que nas pesquisas seculares tornou-se evidente que é impossível se realizar 100%. O salmista traz uma receita para a gente. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso mostra que a única forma de sermos 100% satisfeitos e realizados é ser cercado por bondade e misericórdia de Deus. Isso proporciona um ambiente em que Deus se revela e eu posso contemplá-lo, eu posso adorá-lo, eu posso glorificá-lo e admirá-lo. Nesse ambiente que a Bíblia chama de casa de Deus, e que depois Jesus vai ressignificar tudo e vai dizer que não é no templo, não é no monte sagrado, mas é em espírito e em verdade que devemos adorar. Ou seja, essa revelação de Deus e da sua vontade e a minha resposta em adoração não é mais algo que eu faço, mas é algo que eu sou, é algo que torna minha identidade. Passa a ser aquilo que eu faço em vida, uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida em justiça. E aí a gente passa a entender que o Salmo foi escrito concordando com o que Jesus disse. Sabe essas coisas, essas necessidades, comida, roupa, não busquem essas coisas em primeiro lugar, porque o Pai sabe que vocês precisam. Note que o salmista, ele não vai atrás do pasto, ele não vai atrás da água, da mesa, ele não vai, o pastor leva. Ele também não vai atrás da bondade e da misericórdia. A bondade e a misericórdia o seguem. Isso não significa que você deve parar de trabalhar, que você deve parar de estudar e de conquistar algumas coisas que você quer. Mas isso não pode ser o objetivo principal da sua vida. Isso não pode ficar em primeiro lugar. Porque se isso se tornar o primeiro lugar e o objetivo principal, você não vai ser realizado. Você pode até conquistar algumas coisas e ficar feliz por um tempo, mas você vai acabar se enchendo e querendo mais, querendo outra coisa. Se fosse assim, pessoas tão bem-sucedidas não fariam tratamentos e não pensariam em se matar. Então Jesus diz: isso fica em segundo plano. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus, Deus reinando, Deus estabelecendo a sua vontade na nossa vida. Esquecer essa história de eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não. Ele é dono da minha vida, Ele faz o que Ele quer. E eu vou render a Ele a minha vontade. É isso que é reino de Deus, em primeiro lugar. E as demais coisas, elas vão acontecer. E quando a gente entende o espírito disso, a gente começa a entender o que Paulo diz. Quando ele diz: eu aprendi a ficar satisfeito não só quando acontece o que eu quero, eu aprendi a ficar satisfeito em qualquer situação, seja na fome, seja na fartura, seja na abundância,
seja na escassez. E aí ele continua dizendo dos trabalhos e fadigas, ele fala das perseguições, ele fala das angústias que ele passa no ministério, ele fala dos apedrejamentos, das prisões, ele fala do perigo que ele passa, ele fala da fome, ele fala do frio, ele fala tudo isso e ele ainda diz que aprendeu a ficar satisfeito, mesmo passando por naufrágios e ficando à deriva, ele fala tudo isso. Ele aprendeu o espírito do que é ser casa de Deus, do que é ter Deus morando na vida dele, do que é ter Deus se manifestando nos atos do cotidiano. Ele aprendeu o que é ser templo de verdade. Foi uma das grandes novidades que Jesus ensinou pra gente. Nós estamos terminando o ano, nós estamos praticamente iniciando um novo ano. Eu desejo que nesse finalzinho de ano e no ano que vem, você resolva conhecer o poder do Salmo 23. Mas eu desejo mais ainda que você conheça o poder do Senhor do Salmo 23, que é Senhor e deve ser honrado e obedecido. Mas Ele é pastor, que quer cuidar de você, quer guiar você, quer satisfazer você, porque você foi feito para ser satisfeito. Mas a gente só se satisfaz quando é nele que vivemos. Então, renda-se a Ele, seja dependente dEle, aprenda a ser morado de Deus, aprenda a ter a identidade de um adorador. Que Deus te abençoe. És o meu dono, és o meu dono, és o meu dono.